resilientes e inflexíveis na sua luta pelo Japão. À medida que a campanha de guerrilha se arrastava, os suprimentos começaram a diminuir e os homens começaram a ficar com fome. Todos os grupos começaram com um suprimento de arroz para 3 meses, que a célula de Hiro havia racionado cuidadosamente para durar o máximo possível. Mas em março, os outros soldados ficaram sem arroz. Eles foram ao acampamento de Hiro e imploraram pela comida, mas o tenente foi firme em recusar. Ele deu a todos a mesma resposta: vocês se empanturraram de arroz quando tinham, e agora não tem mais. Se dermos arroz a vocês, todos estaremos em apuros. Vocês não sabem como poupar. Olha, tem uma coisa que me deixa fraco é ficar com fome. E com toda aquela movimentação constante pela selva, você pode imaginar o quão famintos os soldados estavam. À medida que mais folhetos instigando a rendição caíam do céu, os soldados famintos e com saudade de casa se viam à beira do colapso. Por fim, em abril de 1946, 41 das células de 3 homens se renderam, mas a célula de 4 homens de Hiro manteve sua posição e se recusou a desistir do Japão. À medida que os dias e semanas passavam, as tropas japonesas que se renderam começaram a deixar bilhetes dizendo: ninguém está procurando por vocês agora além dos japoneses. Podem sair. Mas esses 4 soldados ainda se recusavam a aceitar que a guerra realmente tinha acabado. E, mais importante, que o Japão tinha perdido. Em vez disso, eles escolheram acreditar que os soldados japoneses rendidos eram na verdade prisioneiros de guerra, e que os americanos estavam forçando-os a atrair a célula de Hiro. Com isso em mente, sempre que os buscadores chamavam pela equipe de Hiro, a célula rapidamente se mudava. Ainda assim, os folhetos deixaram uma impressão profunda no soldado Akatsu, que com apenas 22 anos era o membro mais jovem da célula. Uma noite, depois de terminarem a refeição, ele levantou a questão crucial: e se a guerra realmente tivesse acabado? Todos os olhos se voltaram para o tenente. Ele se levantou e fez uma declaração ousada: se é isso que vocês realmente acham, eu vou verificar. Mas então o soldado Kozuka interveio de repente. Ele lembrou o estranho panfleto que receberam, referindo-se à Ordem Imperial Direta, e ele os convenceu de que os outros soldados caíram na armadilha dos americanos, sendo capturados por acreditar naquela carta forjada. Isso foi suficiente para mudar a visão deles, e eles se recusaram a assumir a responsabilidade pelos outros soldados que acreditavam ter sido capturados. Os 4 juraram continuar lutando. Era agora meados de abril de 1946. E eles não sabiam, mas esses 4 homens eram os últimos remanescentes da resistência japonesa nas Filipinas. Depois que o grosso do contingente japonês se rendeu, os ilhéus em Lubang começaram a se sentir mais à vontade para se aventurar nas montanhas para cortar madeira. Enquanto isso, sempre que a equipe de Hiro, que estava sempre em alerta máximo, ouvia as pessoas se aproximando, tratava de se esconder nos arbustos feito ninjas. Eles consideravam os ilhéus inimigos, porque quando as forças americanas desembarcaram inicialmente, os filipinos rapidamente se aliaram a eles, voltando-se contra a força de Papai, no meu jogo de fazer historinha, tem tipo um negocinho de fala. Aí eu deixo ele em espanhol. Tem como deixar em português, inglês e em espanhol. Eu deixo em espanhol. Quando isso acontecia, havia apenas uma opção: atirar nos ilhéus para assustá-los. Era tudo que conseguiam pensar para proteger o seu esconderijo secreto de ser descoberto pelas pessoas que achavam ser inimigos. Os soldados viviam na sua própria versão da realidade. Isso era lamentável para os ilhéus, que tinham que lidar constantemente com as táticas agressivas da equipe de Hiro. Mas ser alvo de tiros era só o começo dos problemas. Eles também tinham sua comida roubada. Quando os ilhéus subiam as montanhas para trabalhar, normalmente levavam um saco de arroz cru. Eles penduravam os sacos nas árvores e os deixavam para usar no dia seguinte. Mas mal sabiam que havia soldados famintos escondidos na selva. A equipe de Hiro roubava o arroz feito bandidos à noite, mas essas porções escassas sozinhas não eram suficientes para sustentá-los. O clima tropical significava que uma fruta era muito popular por lá: as bananas. O bambi também era um paraíso da vida selvagem, com búfalos, javalis, galinhas e até iguanas de 1 metro de comprimento. Agora, carne de lagarto não parece assim muito apetitoso, e caçar animais selvagens com a pouca munição preciosa que tinham parecia um grande desperdício. E foi exatamente por isso que os soldados se concentraram nas vacas que os ilhéus criavam. E essa caça era justificada como tirar recursos Quero macarrão. Macarrão não. mínimo, os soldados continuavam Frango para de fato entender e a arroz. situação única em que os soldados resistentes se encontravam. A gente precisa entender a geografia de Lubang. A população de toda a ilha era de apenas 12.000 pessoas, não quero. consistindo principalmente de agricultores que residiam no norte da ilha. Então, a célula de Hiro concentrou seus movimentos nas montanhas cobertas por selva no sul, que eram menos povoadas. Eles desenvolveram um circuito, mais ou menos em forma de elipse, que se movia no sentido anti-horário pela região. Não permaneciam no local de acampamento por mais de 3 a 5 dias, já que estavam atormentados pela paranoia, convencidos de que as tropas inimigas poderiam aparecer a qualquer momento. Vivendo em uma área tão remota, isolados do mundo exterior e seguindo estritamente a sua rotina, os soldados lentamente se convenceram
guerra ainda estava acontecendo, embora um soldado permanecesse cético. O soldado Akatsu nunca esteve tão convencido quanto os outros de que o Japão ainda estava em guerra. Por 3 vezes, ele abandonou o grupo e desapareceu na selva, mas foi trazido de volta pelo cabo Shimada. Mas então, em um dia de setembro de 1949, 4 anos e 210 dias desde que a guerra havia acabado, o soldado Akatsu desapareceu. Os outros soldados temeram pelo pior, que ele tivesse sido capturado pelos americanos, mas estavam prestes a ter uma grande surpresa. Em 1950, mais de 6 meses depois, eles encontraram um folheto que revelava a verdade chocante. O soldado Akatsu havia se rendido às tropas filipinas em março, depois de passar 6 meses sozinho em um local do outro lado da ilha. Havia um bilhete anexado com a caligrafia do soldado Akatsu, dizendo que quando finalmente decidiu se render, as tropas filipinas o saudaram como um amigo em vez de inimigo. Certamente isso era evidência suficiente para convencê-los de que a guerra tinha acabado, né? Mas enquanto ponderavam sobre a rendição do soldado, avistaram uma aeronave misteriosa circulando acima deles. Assumindo que tudo isso fazia parte de uma armadilha inimiga, eles rapidamente se moveram. Assim, em vez de lançar dúvidas, a partida do soldado Akatsu aumentou ainda mais o nível de paranoia do grupo. E eles começaram a ver todos os Você quer aquele anguzinho, maluco? disfarçados. Não. Nessa altura, você poderia supor que as autoridades japonesas haviam desistido de procurá-los, mas os seus esforços continuaram. Em fevereiro de 1952, 7 anos após o fim da guerra, outro avião deixou cair folhetos na selva, e entre eles estava uma carta do irmão mais velho de Iro, Toshio. A carta afirmava que a guerra havia acabado e que seus irmãos estavam todos fora do exército. Havia também cartas das famílias do soldado Kozuka e do cabo Shimada, junto com fotografias. Evidências bem convincentes, certo? Não. Os soldados descartaram isso como outra farsa inimiga. Eles acreditavam que as fotos eram fabricadas como uma armadilha inteligente dos americanos. Mas por quê? Bom, a família do cabo Shimada estava na frente de uma casa que ele não reconhecia, o que parecia indicar que as fotos eram falsas. Porém, poucos sabiam os homens que Tóquio havia sido amplamente bombardeada durante a guerra e grande parte da cidade precisou ser reconstruída. Assim, eles ainda se recusavam a acreditar que o Japão havia perdido. E, em vez disso, deixavam as suas imaginações correrem soltas com teorias sobre como os americanos forjaram as fotografias. E isso teria sido muito mais difícil há mais de 70 anos, porque nem existia Photoshop. Ironicamente, os vários folhetos e mensagens enviados a eles dizendo que a guerra tinha acabado só serviram para aprofundar suas conspirações. Posso te mostrar o quarto de vários Que bebês? eu quero, né, nesse quarto. Posso te mostrar o quarto de Veio comemorar 4 bebês? porque a maior concentração de torcedores Aqui é tipo, correndo, atravessou o coisa de campo, brinquedo, e essa tipo, comemoração foi bem brinquedoteca. na nossa frente aqui. Quarto de gêmeos, que é os 2 gêmeos meninos. Da mais velha, que tem 2 anos. Diana tá aqui, tá enlouquecida. Eles daqui, eles têm 2 meses. Nossa. 2 anos. E aqui, de aqui ela tem 4 Sua meses. seleção hoje joga a partida de número 32. É um dos grandes jogadores dessa seleção. E é um dos Esquentou o caras seu? que tem E essa aqui tem. identificação mesmo, um dos mais queridos pelo seu povo. Esquenta da E Malu. daqui tem 4 meses. O meu quarto favorito foi esse. Foi mais detalhado, mais gentil. Agora eu vou te mostrar da filha mais velha mesmo, que ela tem 12 anos. Cabo Verde. Essa é a mãe. Agora quebrando isso de novo, né? Perdeu o primeiro jogo e os Bakes Olha o armário dela. O E a uniforme. jogada do Jair Monteiro. Aqui, ó. Já devolve Coisa essa pra bola estudar. mais. São 5 finalizações Ó. do Uruguai no jogo contra a Roma de Tá, Cabo Verde. cama. Só que o Cabo Verde foi mais certeiro. Foi no alto. Pra jogar. É isso aí, Jair. E o banheiro. Ele tentou fazer a proteção, deu certo. Cada um no esforço máximo. Agora eu vou te mostrar o quarto dos pais. Que a gente não acabou. Forte, intenso. É a bola pra trás. Cáceres. Seu feliz, Prefere chutão, prefere sair tocando não. A bola cai no círculo central. Resposta de um lado, resposta do outro. Aí Varela já recua, sai jogando novamente com Muslera. Sai tocando pela esquerda. E você que tá ligado com a gente, curtindo esse jogaço, chat, muitas mensagens. O que você achou do gol? Fora da barreira mesmo, dava pro Muslera pegar. Ou não, foi méritos do Kevin Pina na finalização. Você interage com a gente, participe conosco na tela da Casa TV. Ugarte, essa bola mais atrás com o Matias Aqui, Oliveira. ó. Olha o quarto dos pais. Mais à frente, Alves. Quarto. Liderança, Seu pai. narração da sua Quarto. seleção. Varela, Closet. Canóbio, Agostinho Canóbio. E banheiro. Eu amei esse banheiro. Já devolve de novo o Ugarte. Deixa o passe. Eu decoro bem. Esquenta. Ficou no chão, já tocou. Tá tirando Sempre são Volta essa bola pertencer à seleção cabo-verdiana. Eri Rodrigues recua. Você não sabe Já como fala pressiona o nada? espaço. Já tenta a retomada. Falta.
verdes. O Drikai já escapou, tenta a bola longa, mas pra quebrar a linha, normalmente é muito mais com o drible do que com o Tá passe. bandando? Tem jogadores muito habilidosos nas duas pontas, e muitas vezes o Valverde já fez isso algumas vezes,